Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois do tropeço em casa diante da equipe do Sport. Os preparativos para a data FIFA, uma data FIFA importante para recuperar jogador. Volante, tem fratura em costela confirmada, acabou a temporada, sim ou não? Recuperação dos outros atletas lesionados, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos, depois do tropeço diante do Sport, um empate que não estava nos planos e o Cruzeiro, dentro daquilo que a gente já vinha falando, né? Eu tinha dito o seguinte, que o Cruzeiro tinha, depois do jogo do Red Bull Bragantino, que o Cruzeiro venceu, 6 jogos que iam definir a real briga do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Se daria para brigar pelo título ou se a briga era mesmo por uma vaga direta na Copa Libertadores. E no momento é o que se desenha porque, desde que começou essa sequência dos 6 jogos, o Cruzeiro fez 2 pontos. Perdeu para o Vasco, empatou com o Flamengo e empatou com o Sport. E ainda tem o Atlético Mineiro fora, o Fortaleza em casa e o Palmeiras fora. Eu tinha comentado o seguinte, para o Cruzeiro seguir ali, nessa parte de cima ali, próximo a Flamengo e Palmeiras, teria que fazer 12 pontos. Isso o Cruzeiro não alcança mais. Se vencer os 3 jogos, faz 11 em 18. É uma ótima pontuação ainda, mas aí tem que vencer o Atlético Mineiro fora, o Fortaleza em casa e o Palmeiras fora de casa. Depois desta sequência, restarão 8 partidas para terminar o campeonato e aí é a reta final. O Cruzeiro vacilou em jogos importantes e por isso fica mais distante hoje de uma briga até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. Apesar de, é importante a gente trazer também que a diretoria em momento algum falou sobre brigar por título do Campeonato Brasileiro. Claro que a partir do momento em que você vai ficando entre os primeiros colocados, e isso até uma reta final, por isso que eu trouxe, faltando 8 jogos, se o Cruzeiro estiver com uma distância ali próxima a Flamengo e Palmeiras, estará na briga. Mas no momento, resultados aí que o Cruzeiro vacilou, deixam o Cruzeiro nesta condição de briga por uma vaga direta no G4. O que é importante também, não transformar uma possível vaga direta na Copa Libertadores em uma temporada frustrante. Acho que nesse discurso aí eu não me enquadro. Mas vamos seguir acompanhando. Futebol, tudo pode acontecer. E daqui a alguns dias tem o jogo com a volta depois da data FIFA, o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro na Arena. Para esse jogo, o Fabrício Bruno é quase que carta fora do baralho. A não ser que aconteça aí um milagre nessa logística, o jogador vai ser desfalque diante do Atlético Mineiro. E um baita desfalque. O Cruzeiro, sem o Fabrício Bruno na zaga, é um ponto de muita atenção. E a princípio, ele não joga esta partida do dia 15 na Arena. O Cruzeiro que está de folga nesta segunda-feira, mas é um dia importante porque temos a situação dos jogadores que deixaram o campo com problema. Começando pelo Matheus Henrique, que teve confirmada fratura na costela. O Cruzeiro fez a postagem mais cedo, confirmando aquilo que já era suspeita. E aí nós temos o seguinte: o Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram a fratura completa de 2 arcos costais do lado esquerdo do tórax. O tratamento indicado para o caso é conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica e será realizado no Departamento de Saúde e Performance do clube. O que a gente apurou, 8 semanas de recuperação. É quase que acabar a temporada para o Matheus Henrique. Vai ter que se recuperar muito bem para ficar disponível ali para semifinal da Copa do Brasil. Uma fratura aí que tira o atleta de combate pelas próximas 8 semanas e vamos torcer para que dê tudo certo.
Claro que quando fala fratura de arcos, de arcos costais, né, na costela, aí é uma preocupação muito grande. Então, é tratar bem para voltar bem também o Matheus Henrique. Sobre os outros jogadores, Jonathan foi apenas ali um incômodo que ele já tinha sentido por causa de um choque com a trave em um treinamento, mas não será problema aí para a sequência. O Christian também, apenas um incômodo, não será problema para a sequência. E o Sinisterra, apesar ali de um choro, de uma imagem que preocupou todo mundo, a informação é que não deve ser um problema tão sério assim. E o Cruzeiro trabalha, é importante sempre a gente dizer isso. Vi até muita gente, pode devolver isso e aquilo. Aqueles comentários que não acrescentam nada, né? Claro que o atleta nunca quer se machucar. E no caso dele, o Cruzeiro tem trabalhado com muita cautela. Sabe que uma situação menor ou outra está todo mundo sabendo que pode acontecer, mas vamos aguardar aí a reapresentação. Mas parece que não será um problema muito sério assim, porque a imagem que todo mundo viu, né, até com o choro do jogador, ficou uma preocupação maior. O atleta, ele já faz, claro, o tratamento que precisa fazer e muito em breve aí já deve estar à disposição do técnico Leonardo Jardim dentro deste cronograma que o Cruzeiro vem tratando para que o jogador possa ir ganhando mais minutos, pegando confiança e tendo ali uma sequência de jogos, estando muito perto do seu condicionamento físico ideal. É o que vem trabalhando o Departamento de Saúde e Performance na Toca da Raposa 2. Melhores momentos de Cruzeiro e Sport. Ale Oliveira, uma frustração para o Cruzeiro ontem, né? Um empate por 1-1. O Cruzeiro criou, teve oportunidades, mas acabou apenas empatando com o lanterna do campeonato em um tipo de jogo que você não deve desperdiçar pontos, em especial em casa, né? Principalmente se você estiver disputando com Flamengo e Palmeiras, né? O título da competição. A gente já trouxe aqui números de comparação, por exemplo, com o Campeonato Brasileiro de 2024, do ano passado, em que em 25 rodadas o Botafogo tinha 50 pontos. 25 jogos é o que tem o Palmeiras hoje e tem 55 pontos. Então é um campeonato fora da curva que faz nesse momento o Palmeiras, já que nas últimas rodadas ele foi superior aos seus rivais, né? Se você pegar os últimos 5 jogos, nem vou falar do retorno, onde o Palmeiras lidera, mas os últimos 5 jogos o Palmeiras conquistou 12 pontos contra 8 de Cruzeiro e Flamengo, né? Então, esse tipo de confronto, ele meio que te obriga a conquistar os 3 pontos e sugere até que num campeonato de pontos corridos ontem possa ter acontecido uma eliminação do Cruzeiro em termos de título, né? Porque é meio que inadmissível. Mas você sabe que tem algumas explicações. Posso falar algumas aqui, inclusive com relação ao elenco, escalação, desfalques e situações que acontecem mesmo no jogo, que aconteceram desfavoráveis ao Cruzeiro, mas nada do que se falar aqui, ô Cirilo, justifica o empate com o Sport. Mesmo a evolução do Sport, que continua sendo um time muito fraco, mas evoluiu, é verdade. Mesmo os desfalques, e se você pegar os 10 de linha, que normalmente são titulares nessa equipe do Cruzeiro, 6 não estavam disponíveis. E uma outra situação que, tipo assim, por uma infeliz coincidência acabou acontecendo, mas mesmo assim era para o Cruzeiro ter vencido. Por exemplo, o Cauã Moraes foi titular pela primeira vez na lateral direita, né? E é muito bom jogador. Assim, primeiro toque na bola dele já deu pra ver que é bom, né? Caramba, talvez a jogada mais bonita e mais perigosa do jogo tenha acontecido dos seus pés, que foi justamente a bola na trave do Matheus Pereira, né? Que jogada, assim, ele começou a milhão mesmo. Foi um jogador que, embora jovem e tal, mas pela falta de ritmo e até de rodagem mesmo na equipe, ele cansou. Tanto que o Léo Jardim colocou o Marquinhos. E vou sempre falar que o Léo Jardim, para mim, é o melhor treinador que atua no futebol brasileiro nesse momento. Ele está proibido de colocar o Marquinhos de novo no campo. Está proibido. Acabou?
Está proibido de colocar o Marquinhos em campo. É assim, se ele colocar alguma coisa, tem que justificar a presença do Marquinhos e não de qualquer outra pessoa que esteja na arquibancada. O Marquinhos não tem condição de vestir essa camisa. E isso aí está provado. Ele não pode colocar, aliás, essa renovação do Marquinhos é muito discutível. Muito discutível. Mas o Cauã Moraes, por exemplo, que estava jogando bem, cansou. Jonathan Jesus, que estava sem ritmo, machucou. E eu acho que a gente pode discutir também essa função de zagueiro reserva. Aí existe hoje, principalmente se tratando de Fabrício Bruno, uma distância bem considerável ao seu suplente, mas machucou o Jonathan Jesus. Vidalba sentiu desconforto na parte final do jogo, ok? Kaique Bruno é um jogador muito saudável, né? Mas não estava na sua plenitude física. Lucas Silva, então, foi substituído, está com a perna muito pesada, como esses que eu falei que saíram jogando contra o Flamengo. O Mateuzinho, machucado, né? A costela ali vai, infelizmente, capaz de demorar um pouco mais para voltar. Eu vou fazer aqui um asterisco no Matheus Pereira, tá? O Eduardo, também, eu vou te falar uma coisa, hein, meu? Eu não tem nada que eu ame mais na minha vida do que a minha família. Mas o Léo Jardim ama muito mais o Eduardo do que eu amo a minha família. Impressionante o amor que ele tem pelo Eduardo em qualquer função do campo. Impressionante. E o Eduardo ele não consegue ir para uma disputa de bola, qualquer que seja, sem cometer a falta. O que é um prejuízo gigantesco, ô Cirilo, para o time que tecnicamente é mais forte. Sabe por quê? Você não consegue roubar a bola e pegar a defesa do adversário desarrumada. Ele sempre vai com falta. Sempre vai com falta, o Eduardo. O Arroio cansou. Ontem ele fez umas 7 faltas, o Eduardo. Não, no jogo. Seguidas. Impressionante. Era tipo assim, 1/3 das faltas do Cruzeiro o Eduardo cometeu. O Arroio machucou. Cansou. O Sinisterra machucou. Você não ficou com a impressão que o Sinisterra já entrou em campo machucado, meio não? cambaleado. Não entrou meio diferente? Já entrou meio... Parecendo que estava trotando, assim. Ele já entrou no campo diferente. Esquisito, né? Já entrou no campo meio que andando. O João Marcelo, que entrou no lugar... Ele não tem condição de jogar uma partida nesse ritmo ainda. Não tem. Eu adoro o João Marcelo, pessoal e profissionalmente. Não tem condição de jogar. Ontem ficou claro isso. O Rian deu para ver muito pouco. E a exceção, eu acho que fica para Matheus Pereira, principalmente, muito saudável. Nossa, correndo o tempo todo. E o Gabigol, que faz, nos últimos 3 anos, o Cirilo, é a melhor temporada do Gabigol, disparado. Disparado. A gente já falou sobre isso. O Eixo fala, não, mas o Léo Jardim nem coloca ele para jogar, e é verdade. Mas aí a culpa é do Léo Jardim. O Gabigol faz uma boa temporada se você for pegar, pode pegar aí, ó. Minutos por gol, ele tá na frente do Caio Jorge. Eu não tô falando para tirar o Caio Jorge do time, não, hein? Não tô falando isso. Mas quantos minutos o Gabigol fica no campo e quantos gols ele entrega? Né? Só não me agrada muito uma coisa que o Gabigol tá fazendo ultimamente, e ele já fazia isso no Flamengo, e ontem ele fez um pouco. Eu acho que em determinados momentos ele sai muito da área, né? E o Gabigol, o pedaço dele é a área, né? Sim. Ele é um baita finalizador. E mostrou isso no gol de ontem. Teve uma outra bola que ele estava até um pouco impedido, mas que ele chuta, o Gabriel faz uma defesaça, a bola pega no travessão. Né? Teve essa finalização que ele faz de fora da área, que ele vira o pé, bate no canto do goleiro. Então, ele é um baita finalizador. Ele tem que povoar, ali. Meia-lua, entrada da área, dentro da área. Eu acho que em determinados momentos, eu não sei se é uma tentativa de participar mais ainda. Com certeza. E ele tem sido muito participativo, tá? Ele sai muito da área. E aí, no tipo de jogo igual era o de ontem, o Cruzeiro precisava de gente dentro da área. Inclusive, eu acho, aí eu não sei, até coloco aqui, Cirilo, se você me permitir, mas se o Bolacci não teria sido mais útil que o Sinisterra. Na condição que o Sinisterra entrou, né? Até, por exemplo, eu briguei com o Léo Jardim, porque eu achei que ele deveria ter voltado no intervalo. E com poucos minutos do segundo tempo, ele botou o Sinisterra para jogar. Isso. Deu a impressão... que é muito louco você achar que nem, por exemplo... Eu fiquei com a convicção que o João Marcelo não podia jogar. Eu também. Eu fiquei com a convicção que o Sinisterra não podia jogar.
Mas como é que a comissão técnica, o departamento médico do Cruzeiro não... Porque o Sinisterra, ele termina o jogo mancando. Só que antes de mancar, ele já parecia estar com problema. Ou inseguro, no mínimo inseguro. Não estava esquisito? Porque ele é muito melhor do que aquilo que ele apresentou. Ele chegou, ele entrou travado. Ele entrou travado. Acho até que o Arroio mostrou qualidades, é um menino ainda, o começo do Arroio foi muito bom. Vai evoluir, né? Então, mas o Sinisterra parece que entrou completamente travado no jogo. Então eu não sei se ele machucou ou se ele já estava meio que baleado, que sentindo. Então aí é mais um aspecto que eu acho... Mas eu acho que do Bolassi, porque o Bolassi tem muito boa presença de área, né? Ele tem boa presença de área. Não, é que também aí o cara colocou os caras que ele contratou, né? Ele colocou os caras que ele confia mais que ele contratou. Exato. Né? Agora, dito isso, então assim, teve muito problema físico, né? Muito problema físico. Ou dos caras que estavam cansados pela batalha no Maracanã e estavam com a perna pesada mesmo. Tanto que o Christian não saiu jogando por causa disso e foi substituído durante o jogo ainda, né? Mancando também, né? Também. Ou os caras que estavam sem ritmo e que também cansaram no segundo tempo. O Sport fez uma partida acima da média dele, Sport, mas é muito complicado a situação do Cruzeiro perdendo esses 2 pontos, né, o Simões? Sim, e eu acho que tem um outro ponto, tá, Ale? Eu acho que a entrada do Rian Guilherme coloca o Wallace como realmente fora do Cruzeiro, né? Tá fora. Concorda comigo? Tá fora. O Wallace poderia... Cada dia ele mostra mais isso, né? Vai ficando mais fora. Seria uma opção até pro lugar do Jonathan Jesus, porque pela estatura dele, ele poderia jogar de zagueiro, concorda comigo? Sim, para sair jogando com qualidade. Isso, para sair jogando com qualidade. E aí, tendo essa questão física do Christian, que a gente não tem como analisar a parte física do jogador, que é isso que o Ale colocou. Pô, a intensidade do Cruzeiro e Flamengo de quinta-feira foi absurda, cara. O Felipe Luiz foi na coletiva e falou, parecia jogo europeu. E realmente parecia, principalmente no segundo tempo, né? Para você jogar no domingo, é muito puxado, cara. É muito pouco tempo de recuperação. Então, talvez, de repente, até o Rian Guilherme no lugar do Mateuzinho, né? E você dá um pouco mais de liberdade para o Lucas Silva. Dos titulares do jogo contra o Flamengo, só o Matheus Pereira tinha condição de jogar bola. Só. Aliás, o que o Matheus Pereira tá sobrando fisicamente também é um absurdo, né? Tem jogado muita bola. Fisicamente, não só tecnicamente. Técnica e fisicamente. Mas fisicamente, no segundo tempo, ontem, no finalzinho do jogo, ele tava dando um pique atrás do cara lá na área do Cruzeiro e ele pegava a bola e ele partia para cima e ele corria e buscando e realmente assumindo o protagonismo, que é uma coisa que a gente reclamava dele, né? De assumir o protagonismo pela qualidade que ele tem. E ele virou um jogador protagonista. Os grandes momentos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro dificilmente não tem a participação do Matheus Pereira.